black, 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 black. Professora Girlande Holanda, Maternal 2, Pré-Escolar 1 e 2. Unidade temática, desconstrução dos estereótipos físicos. Objetivo de aprendizagem, valorizar a cultura de matriz africana, bem como os aspectos físicos herdados pelos seus descendentes de africanos, contribuindo para a construção da identidade, independente do grupo étnico a qual se sinta pertencente. Experiência de hoje, conhecer e valorizar personalidades afro-brasileiras da sua comunidade. Olá, família e crianças, tudo bem? Hoje teremos uma entrevista alusiva sobre a consciência negra, com a participação especial do professor Oberdan Medeiros. Olá, pessoal. Eu sou o professor Oberdan. Eu gostaria primeiramente de agradecer ao convite da professora Girlande Holanda. Eu sou professor de Sociologia no Instituto Federal do Pará e eu me encontro na coordenação do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro e Indígena, no qual a gente lida com a perspectiva das relações raciais, do processo de educação, onde nós fazemos no ensino, na pesquisa e na extensão, intervenções da sociedade sobre esse tema, que é o tema do mês de novembro, né? O Dia da Consciência Negra, dia 20. A Lei 10.639, ela trata de uma perspectiva que é a inserção, através da obrigatoriedade, né, através da lei, do debate, do estudo da cultura afro-brasileira dentro das escolas. A Lei 10.639 é uma resposta que a nossa legislação dá à sociedade brasileira. Nós somos fruto de uma cultura que é miscigenada, e dentro dessa miscigenação nós temos uma subalternização da cultura africana. O que é a subalternização, né? A cultura africana que veio deslocada para o Brasil através das pessoas escravizadas na África e aqui viveram 400 anos sob uma lei, né, que se houve uma libertação com a Lei Áurea, a lei permitia a escravização dos povos africanos. Ela é uma resposta de uma história que degradou a humanidade negra brasileira quando colocava às margens de uma ciência que é a história, todo um legado, toda uma contribuição cultural que era vista antes da lei, e continua sendo vista em alguns lugares, como uma não contribuição positiva da população negra. Nós somos fruto de uma história que vê a população negra como responsável por situações que são totalmente negativas. Só para a gente ter um exemplo, né? A população negra ela é associada às situações negativas, como, por exemplo, o padrão de beleza, como, por exemplo, as religiões de matriz africanas, que são associadas às vezes, a situações demoníacas e daí sucessivamente. E a lei ela é importante para que a gente possa fazer uma revisão dessa história e que possa trazer para dentro da sala de aula os aspectos positivos da contribuição da população negra no Brasil. A gente não pode perder de vista que essa lei ela foi revisada em 2008. Surge a Lei 11.645, na qual é também sugerida por lei a obrigatoriedade do estudo da cultura indígena nas nossas escolas. E a partir de 2008 isso é obrigatório na educação básica e no ensino superior na formação de professores. Por que foi escolhido o dia 20 de novembro para comemorar o Dia da Consciência Negra? Nós temos o dia 20 de novembro como um marco histórico, que é o dia que se comemora, que é a data da morte de Zumbi dos Palmares. E Zumbi dos Palmares, ele foi um grande líder quilombola, né? Ele era líder do Quilombo dos Palmares, e através da personalidade de Zumbi, a gente pode fazer referência a várias outras personalidades negras, e nós temos outros grandes líderes. A exemplo do município de Tucuruí, a sua fundação é feita no Quilombo de Alcobaça, onde nós temos uma grande líder aqui, que é a Filipa Aranha. Assim como nós temos no Brasil todo
a representação, através do Zumbi, de todos esses líderes que eram escravizados, que ajudaram outros homens e mulheres a se libertarem e que fundaram seus quilombos, além de muitos outros que vêm lutando até hoje por uma sociedade mais igualitária. Qual a importância da educação no combate à discriminação racial? Então, a escola ela é um ambiente no qual a gente deve sempre debater essas situações que nos levam a desestruturar a nossa sociedade. E se nós temos uma lei nacional de diretrizes básicas, alterada pela Lei 10.639, depois pela 11.645, que obriga ao estudo da cultura afro-brasileira e indígena na escola, com certeza a educação é dada a missão do combate à discriminação racial. E é claro que a gente não pode se ater apenas à lei, é necessário que a gente combata diariamente a discriminação racial. E não só a discriminação racial. Nós temos que observar que a nossa bandeira, que é a bandeira de combate ao racismo e à discriminação, ao preconceito, deve se somar a todas as outras bandeiras, contra todas as outras categorias sociais que são postas como subalternas ou não merecedoras de espaço na nossa sociedade. Qual o papel do professor como mediador nas questões afro-brasileiras que ocorrem na sala de aula? O professor ele tem que ser responsável pela gestão da sua sala de aula e que se essas distorções, como o racismo, o preconceito e a discriminação acontecem na escola, isso é uma obrigatoriedade em lei, o professor ele é a ponta da lança desse combate. Na minha trajetória, eu começo a me interessar quando eu fui fazer o curso de Ciências Sociais. Por ser negro, é claro que o tempo todo essas temáticas, quando eu via as disciplinas de antropologia, por exemplo, me chamavam a atenção. Quando eu cheguei em Tucuruí, eu fui trabalhar na Escola Ribeiro de Souza e lá a diretora, na época era a professora Benedita Borges Avena, ela me solicitou para que eu trabalhasse uma Semana da Consciência Negra. Eu cheguei em outubro em Tucuruí e em novembro a gente fez a primeira Consciência Negra, da qual eu estava coordenando. A partir daí, eu fui no ano seguinte trabalhar no IFPA. Lá nós fundamos o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro e Indígena, que eu coordeno até hoje. E a partir daí eu me aproximei mais da temática. Em 2013 eu fui fazer um mestrado, no qual o meu tema já era a questão racial, eu discuto a educação para a relação étnico e racial no Quilombo de Umarizal. Posteriormente eu fui escrever artigos, eu participo de eventos. A mensagem que eu deixo para as crianças é que, como também já fui criança negra no Brasil, é que a nossa sociedade ela é sim racista. Só que nós temos hoje pessoas que têm compromisso com a nossa causa. Essas pessoas são, desde o Paulo Paim, que foi quem desenvolveu a Lei 10.639, apresentou na Câmara dos Deputados em 2003, a pessoas que estão próximos de nós. No momento em que as crianças se sentirem atingidas, violentadas pelo racismo, elas devem procurar apoio em pessoas que têm compromisso. Hoje nós temos muitas pessoas, muitas lideranças da nossa cidade, em instituições que podem fazer algo por nós, mas quem está mais perto é quem? É o pai, é a mãe, são os professores, e esse debate, essa discussão, ela deve ser levada para as nossas casas. Quando as pessoas, as crianças, se sentirem atingidas, elas têm que procurar dialogar, porque as consequências do racismo, elas são consequências sociais, mas também elas podem gerar consequências psicológicas. A gente está tentando revisar a história justamente por conta dessas questões psicológicas, porque as crianças veem, às vezes, pessoas negras, que são os nossos antepassados, nos livros de história, apanhando no Pelourinho, vindo no navio negreiro, em situação degradante, e às vezes isso é mostrado na mídia. Mas hoje nós já temos uma representatividade de pessoas negras que são bem-sucedidas, como Lázaro Ramos, como a Thais Araújo, como a Maju Coutinho, como pessoas que podem servir de espelho para que a gente perceba que a população negra também pode vencer, para utilizar um termo capitalista, ela pode, uma expressão capitalista, ela pode vencer na vida.
porque há espaço para todos na nossa sociedade. E a questão racial, é claro, que é muito complicada ainda para a gente vencer, mas se a gente conseguir ter nessas nossas crianças, nessa nova geração, a consciência de que há sim racismo, mas que nós podemos conseguir combater isso que é crime, é claro que a gente vai construir uma sociedade melhor. Mais uma vez, obrigado, e eu estou à disposição sempre que vocês precisarem da minha participação. Até mais. Crianças, agora que vocês já conhecem um pouco da história da consciência negra, chame sua família e juntos deixe-nos uma mensagem. Essa foi a nossa experiência de hoje. Não esqueça de compartilhar conosco esse momento. A sua participação é muito importante. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!